A Vibe Mundial apresenta programa O Direito Azul, com Tamires Cardoso. Olá, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez a um próximo episódio aqui do nosso programa O Direito Azul. E hoje nós vamos conversar sobre um direito muito importante, um direito especial, na verdade, que é o direito à inteligência. E, gente, em tempos de tecnologia e inteligência artificial, esse direito é algo muito importante de nós analisarmos a fundo, porque a inteligência humana é algo que precisa continuar a superar a inteligência artificial. Vamos pensar, gente, que o nosso cérebro humano, eu gosto de fazer essa comparação. Algumas pessoas não gostam muito dela, principalmente a academia. Eu costumo sofrer um pouquinho aí de retaliação na academia, né? A academia, ela tem lá a questão epistemológica, a questão científica, de provas e tal. Eu respeito, mas, gente, nós índigos viemos para quebrar tudo, vocês sabem disso. Nós temos uma visão um pouquinho à frente, né? E nós estamos reestruturando essa forma de pensar. Nós chegaremos lá, não se preocupem, mas pensando um pouco à frente, intuitivamente, que é o que realmente produz conteúdo aqui. Primeiro nós temos a visão intuitiva da realidade, depois nós construímos o caminho. Essa não só é a missão Índigo, mas é a missão de todas as pessoas que realmente contribuíram com alguma inovação para a sociedade, com alguma inovação científica, por mais retalhada que fossem essas pessoas. Não só, né, esse comparativo, estou abrindo aqui um paralelo, falando aí dessa questão que eu faço a comparação do cérebro humano, né, que eu vou contar para vocês qual que é a comparação que eu faço, mas se você tem alguma intuição de algo que você possa contribuir cientificamente, alguma ideia que você acha que é criativa e você sofre retaliação com isso, não dê ouvidos, tá, gente? Siga a sua intuição. Se você sente algo no seu cardíaco que você pode contribuir com a humanidade e você é retalhado de alguma forma, reprimido, se você sofre críticas com isso, não dê ouvidos. Siga o seu cardíaco e coloque em prática. Por mais que digam que você é louco, que você é isso, que você é aquilo, não importa. As pessoas mais brilhantes, mais excepcionais, ouviram isso dos outros. O mundo não é formado por opiniões, tá? O mundo é formado por aqueles que intuíram algo, foram lá e construíram, certo? Eu costumo comparar aí o cérebro humano a um hardware de computador e, na verdade, ele é. O hardware do computador, vocês sabem, ele armazena as informações do chamado software e o nosso cérebro, da mesma forma, ele processa informações. Tá? Eu não vou entrar aí em níveis muito técnicos, porque a gente sabe que existe a questão estrutural do cérebro, aí a gente teria que falar de anatomia mesmo, de medicina, de neurociência. Existe toda essa questão desse conteúdo. Eu costumo não direcionar muito a minha linguagem nem tanto para o lado jurídico, técnico, nem tanto para o lado de medicina. São muitos ramos de conhecimento, são muitas áreas diferentes e os nossos ouvintes, no geral, possuem várias áreas do conhecimento, a gente fala para o público em geral, então eu tento colocar uma linguagem um pouco mais simples, tá? Então, se você é de uma área ou de outra, não se chateie aí com a minha linguagem ou que eu explique algumas coisas de forma mais superficial. Eu não estou aqui no ambiente acadêmico, tá? Eu estou tentando criar um convencimento geral para que as pessoas tenham uma ideia para fins mesmo de reflexão. Esse é o ponto. Tá? O programa Direito Azul ele tem o objetivo e o propósito de proporcionar reflexão para as pessoas, certo? Então eu trago sim conteúdos de estudo, de academia, conteúdos que são mais profundos, mas com o propósito de provocar reflexão. Então eu já fui criticada até por algumas pessoas, falar, mas isso não tem embasamento, isso não vem de encontro aí com determinada teoria, isso que você está falando não é isso, não é aquilo. Gente, não estou aqui em banco acadêmico, tá? Não estou defendendo teoria A ou B. O objetivo do
programa da Tese O Direito Azul é para as massas, tá? Eu não falo só para juristas, eu não falo só para a área X ou B ou Y do conhecimento. O objetivo é despertar, é acordar as pessoas de forma geral para provocar, sim, uma filosofia de despertar, de acordar, provocar reflexão. Ok? Então, eu não vou me atentar a teorias, a áreas específicas do conhecimento, tá certo? Então, só para que vocês entendam aí essa base que eu tento colocar para vocês. Vamos lá, gente. O direito à inteligência, ele vai fazer referência a questões, tá? Mais estruturais de resgate à inteligência humana em si. Por que inteligência humana em si? Porque eu costumo falar muito na tese O Direito Azul que a inteligência artificial, ela é uma reprodução, uma réplica do que nós somos enquanto humanos. Então, nós temos poderes naturais humanos que nós projetamos para a tecnologia, certo? Isso eu já conversei, já falamos em vários programas, tem material na internet que fala disso, já escrevi também, mas eu puxo muito para a atenção de vocês, tenho que puxar muito a atenção de vocês para esse conteúdo, porque a reflexão é muito importante. À medida que a tecnologia se desenvolve, nós precisamos retomar esse raciocínio, essa reflexão, porque não só o momento atual exige isso, mas nós precisamos nos manter na liderança enquanto espécie, enquanto soberania, né? E uma série de outras situações. A tecnologia, ela permite algumas evoluções, mas a evolução principal precisa estar em nós, tá certo? Inteligência, a etimologia da palavra vem de interligare, certo? Interligação de conhecimentos. O conhecimento, como fonte suprema, ela é imagina uma árvore, né? Tem um tronco lá de conhecimento. Imagina todo o conhecimento de todas as áreas, de toda a fonte. Imagina uma fonte inesgotável de conhecimento. E aí tem os ramos, que são separados, mas na verdade todos os conhecimentos, eles se unem. E aí eu vejo, né, já fui professora primária mesmo, já dei aula em ensino médio, de 1ª a 4ª série. Aliás, um beijo para você que é meu ex-aluno aí, me ouve, já recebo algumas mensagens aí dos meus ex-alunos. Ai, Pro, te ouço na rádio e tal. Um beijo para vocês, viu, queridos? Vocês são muito lembrados, muito amados até hoje. Eu vou prestar vestibular, vou para a área de exatas, vou para a área de humanas, de biológicas. Existe essa separação, né, para estudos escolares, para estudos de academia, mas a gente sabe que, no aspectos gerais, não existe essa separação. O conhecimento, ele é uníssono, ele é integral, e todas as áreas se interligam. A matemática se interliga com a linguagem, que se interliga com o pensamento humano. Inclusive, na própria matemática existe psicologia. Quem estuda numerologia, eu sou numeróloga, quem estuda numerologia sabe disso. Cada número tem lá uma representação arquétipica, cada número tem uma representação filosófica, uma representação humana. Então, isso é muito importante, da gente enxergar o conhecimento como algo integralizado, ok? Isso é inteligência. Quando a gente consegue compor cada parte, cada pedacinho do conhecimento de uma forma integral, costurar uma coisa na outra, ok? E nós temos este direito de enxergar o mundo de uma forma única. Então, essa é uma habilidade humana, tá? A inteligência em si é uma habilidade humana e todos nós somos seres inteligentes. Ah, eu não sou inteligente, não. A gente costuma falar isso, né? Eu não sou inteligente, sempre fui burro, sempre fui isso, sempre fui aquilo. Eu sou uma pessoa que não sabe pensar, nunca fui bem na escola. Não, você é inteligente, sim. Tá? A gente precisa parar com essa ideia, né? Esses traumas aí que foram construídos em nós, porque isso gera autobloqueio, isso gera limitações, e todo ser humano
tem um grau e um potencial alto de inteligência. Ah, mas um é mais inteligente que o outro? Sim, nós temos coeficiente de inteligência, que é um dado que se mede, que é a capacidade de processamento de informações. Existe a capacidade de armazenamento de informações, existem estruturas de cérebro e funcionamento de cérebro diferentes entre as pessoas, existem cérebros que funcionam de forma diferente, são chamados neurodivergentes, as pessoas que são neurodivergentes, né? Isso já é um outro assunto também muito em alta aí já na sociedade atual, diferente aí dos neurotípicos, né? Que são as pessoas que têm uma formação cerebral já diferente também, mais comum. Os neurodivergentes estão aí sendo descobertos agora, estão nascendo, né? Mas inteligência não está só relacionada a isso. Inteligência é a capacidade de você interligar os conhecimentos. E ela pode ser exercitada, ela pode ser construída. O conhecimento, ele pode ser desenvolvido, costurado. A informação, ela pode ser construída, digamos assim, tá? E a inteligência artificial, ela é algo que vem sendo construído aí pela humanidade como projeção do sistema de inteligência humano. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Quando nós desenvolvemos, quando nós descobrimos e percebemos os nossos poderes humanos e nós despertamos para eles, nós temos uma capacidade maior de enxergar a tecnologia como algo externo, como algo que nós precisamos sim controlar e não ser controlado por ela. E se a gente pensar hoje, gente, a tecnologia ela já ganhou um ponto de dominação, nós já temos uma certa dependência tecnológica, inclusive no pensar, né? Eu sou da década de 90, eu nasci em 88, né? Então eu peguei ali, a minha infância foi da década de 90, eu tenho uma época aí que eu fazia pesquisas em Barça, não tinha Google, né? Em Barça, em livros, ia na biblioteca, era comum pegar e ler um texto inteiro. A geração atual já não tem paciência de ler um livro, de fazer uma pesquisa para achar uma frase e ter que ler 1, 2, 3 páginas. Já não existe mais isso. E pessoas já da minha geração, entre os 30 e 40 anos, já também não têm mais essa paciência. Por quê? Porque o cérebro se acostumou com a rapidez que a tecnologia oferece. Percebam? Pessoas mais antigas, mais velhas até do que eu, não têm a familiaridade com a tecnologia. Então, essas pessoas já são mais analógicas. É mais difícil para elas lidar com os componentes eletrônicos, com os dispositivos informáticos. E é muito mais fácil, por exemplo, as leituras físicas, os livros físicos, né? Por que eu digo tudo isso? Porque o cérebro ele é plástico. O que é plástico? Ele se molda, ele se adapta, né? Então, nós precisamos aprender e conduzir a nossa neuroplasticidade, a nossa habilidade de moldar, de nos adaptar, de forma que a tecnologia não nos domine. Porque nós temos poderes humanos, nós temos uma tecnologia natural que hoje nós chamamos de espiritualidade. Nós temos dons, o que nós chamamos de dons, na verdade, são acessos mediúnicos, que isso é uma tecnologia. Por exemplo, já fiz programa, já falei com vocês sobre clarividência. O que é clarividência? A capacidade de enxergar, não necessariamente com os olhos físicos, mas com os olhos da mente. O pessoal fala muito, né, de terceiro olho, da pineal. Capacidade de enxergar o que está além dos nossos olhos e muitas vezes o que está bem diante deles e que passa despercebido. Capacidade, por exemplo, de clareaudiência, de ouvir o que está além dos nossos ouvidos. Capacidade de mediunidade tátil, capacidade de telepatia, de uma série de outras, né, de outras habilidades que nós temos enquanto tecnologia humana, intuição, né? Enfim, quem estuda espiritualidade sabe, entende bem o que eu estou falando, e isso é uma tecnologia humana que precisa ser desenvolvida.
E nós nos negamos a ela. Por quê? Porque a gente cresceu num ambiente, vamos chamar assim, de Matrix, onde todo mundo sempre falou pra gente assim, isso não existe. Isso não tem nada a ver, isso é só um sonho, isso foi aí uma imaginação da sua cabeça, isso não existe, isso não faz parte da realidade. E a gente foi se negando, a gente foi se bloqueando, né? Olha que perigo isso. A gente aprendeu que o que está na nossa imaginação não é a realidade. Sendo que absolutamente tudo o que existe à nossa volta, esse microfone, a câmera, essa roupa que eu estou usando, tudo isso em algum momento foi imaginação, antes de ser materializado de fato. Então, o que está na minha imaginação é real, é uma realidade, entende? Antes das coisas se materializarem de fato, existiu um projeto, existiu uma imaginação, existiu uma ideia. Então, se está na minha imaginação, aquilo já é realidade. Se existiu um sonho, se a criança está lá num devaneio cognitivo, se ela está imaginando, aquilo já é uma realidade. Isso não é incentivado. Isso não foi incentivado até essa geração atual. Nós precisamos resgatar isso. Resgatar essas ideias, para que os bloqueios, os autobloqueios, sejam diminuídos até que sejam esgotados. Porque a nossa tecnologia natural, ela precisa voltar a fluir, para que nós possamos não ser dominados pela tecnologia artificial. Porque isso é uma questão, gente, de psicologia básica. Percebam? Psicologia básica. O que eu nego em mim, eu projetarei externamente. E é o que nós estamos fazendo. Eu nego as minhas habilidades, eu nego a minha própria inteligência, eu nego a minha habilidade, eu nego a minha tecnologia natural, eu nego a minha espiritualidade, que é a minha tecnologia natural, e então eu vou construir para fora a tecnologia artificial. Eu vou construir a inteligência artificial, porque estou negando em mim, sendo que eu tenho isso naturalmente. E aí existem relatos aí de sociedades muito antigas, por exemplo, Atlântida, né? Outras civilizações aí muito mais antigas, que eles se nutriam de uma inteligência artificial, mas era mental, era de uma mente para outra, né? Quem assistiu aquele filme Avatar sabe que eles têm lá a árvore da vida, né, que é uma fonte de inteligência suprema, que um ser se conecta naturalmente com o outro e tal. Isso é muito interessante porque de fato existiu. De fato existem mundos em que isso é desenvolvido, em que isso existe. Nossa, Tamires, você está falando de inteligência alienígena? Sim. Enquanto nós acharmos que nós somos o alecrim dourado e só existe a nossa raça, nós continuaremos a ser e a viver em situações de dominação. Percebam que nós somos, já falei isso também em outros programas, nós somos ainda uma raça que precisa pagar pela nossa sobrevivência. E nós gastamos o nosso tempo para ganhar dinheiro, para pagar pela nossa sobrevivência. E o nosso tempo de autodesenvolvimento, e o nosso tempo de crescimento, e o nosso tempo de evolução, e o nosso tempo de pensar sobre o eu sou, aonde fica? Não há interesse em que pensemos sobre o eu sou, sobre o que estou a fazer aqui. Por quê? Porque isso gera evolução. E se eu evoluo, deixo de ser escravo, deixo de proporcionar matéria-prima, subsídio, energia, fonte para outras inteligências. Percebem? Porque nós somos inteligência fonte criadora. Nós temos DNA divino. O divino colocou em nós o próprio DNA. Sabiam disso? Sim, nós temos DNA divino. Foi feito à imagem e semelhança. Lembram-se? Nós podemos criar por nós mesmos. A nossa energia é uma energia criadora, é uma energia fonte. Há raças, há inteligências que não são capazes de criar, que não têm o potencial criador, precisam sugar a energia das raças que têm potencial criador. Compreendem aonde eu quero chegar? Mas é necessário que essas raças, que são criadoras, permaneçam dormindo
para que possam nutrir as raças que precisam sugar as que são criadoras. Compreendem? Isso é muito importante o que eu estou a dizer, gente. Nós temos o direito de acordar para isso. E no momento em que eu falo para vocês sobre direito à inteligência e que eu coloco o código verbal para vocês acordar, é uma ordem verbal. Acordar é um código. Eu peço para que vocês despertem o DNA divino que está dentro de vocês, porque neste DNA já consta tudo o que eu falo, já consta toda a mensagem, só que estamos ainda dormindo. No momento em que ele é ativado, você é capaz de fazer o download da sua consciência, você é capaz de despertar para todas essas informações, para todos esses direitos reais que já existem e que lhes pertencem. Você é aqui um ser humano encarnado com ordenamento, você tem direitos que precisam ser exercidos e você permite que sejam lesionados porque está dormindo. E outras inteligências abusam deste direito. E aí, às vezes, você sofre uma vida, vive uma vida que não é a que você é digno. É uma vida de escravidão, é uma vida de sofrimento, é uma roda kármica de abusos, de sofrimentos, de doenças, de vícios, que você não precisa passar por isso, basta que você desperte o acordar. Basta que você acesse o seu código DNA divino, acesse a sua inteligência, acesse a sua consciência e aí sim, faça uso dos seus direitos reais, esteja dentro das suas reais atribuições. Esse é o projeto divino para a sua vida. É para isso que você precisa acordar. Eu digo isso, gente, com todo carinho. Ah, mas eu não acredito nisso. Excelente, é exatamente isso o que eles querem. Porque quando você não acredita, você abre mão do seu livre-arbítrio para que eles possam continuar a exercer a dominação. Tudo é sistema de crenças, percebem? Tudo é manifestação de vontade. Já conversei também sobre isso. O livre-arbítrio é o nosso maior direito. Qualquer coisa vai depender do seu sim ou do seu não. Tudo. Aí entra uma outra questão que já conversamos também em outros programas sobre vícios de consentimento. Né? Até que ponto esse sim e esse não, ele é legítimo, ele é puro? Ou ele foi manipulado? Ou ele foi viciado? Né? Mas depende, ele precisa ser dito, tanto sim como não. Mas até que ponto ele foi puro, ele foi necessariamente legítimo? Esse é o ponto, mas ele é necessário. Então, tudo é sistema de crenças. Quando nós estipulamos uma crença e dizemos eu não acredito nisso, nós estamos nos autolimitando. E com base nisso, eles continuam a dominação. Então, cogitem a possibilidade de que o que eu falo seja verdade. Apenas cogitem. Imaginem um mundo no qual o que eu digo seja verdade. E a partir disso, vocês verão que a sua própria inteligência, consciente e inconsciente, os levará para um mundo no qual o seu sistema de defesa será ativado e falar, poxa, existem outros direitos, preciso exercê-los. Será que estou à míngua de minha própria consciência? Ou será que estou de fato sendo o que nasci para ser, o que vim aqui para ser e para executar? Pensem sobre isso. Pensam sobre isso com carinho, porque falo para o bem de todos. Vocês têm direito de saber disso. É necessário que saibam. Não lesionem os próprios direitos. Acordem para eles. Sejam livres, escolham ser livres. Tá certo, gente? Hoje tem muito mais conteúdo aqui na rádio. Continua por aqui, tá? E segue a página do Instagram, @odireitoazul, facinho de achar. Tem muito mais conteúdo que vocês podem acompanhar, ok? Tem bastante coisa legal hoje. Excelente semana para vocês. E segunda que vem, ao vivo de novo,
8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima!